Vem, vem. Cheguei! Vem, 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 vem. Mas vem cá, me conta, cara, você era de São João mesmo? Sim, São João de Meriti. É que na real é a divisa, né? São João Caxias que eu morava. Ah, então Então, não era algumas tão pessoas perto de mim. consideram Caxias, consideram São João. Mas eu morava bem na divisa mesmo, ali no Parque Araruama, Parque Novo Rio. Pra cá dava no Shopping Grande Rio, pra cá dava no Caxias Shopping. Então, tipo, eu Ia podia muito? escolher. No Via Show, Grande Rio. É, via show e fui algumas vezes escondida, que eu era menor de idade. Não repliquem isso. Verdade. Mas eu ia escondida. Na Absolute também, já ouviu falar na Absolute? Nossa, ali em aí não é São da minha João? época, não. Eccentric, foi pra Eccentric? Tá Não. vendo? Não é da mesma época. Gente, eu sou velha. Mas pirâmide, você ia pra pirâmide? Pirâmide. Eu lembro porque minha irmã ia, minha irmã dançava lá. Tá vendo? Tipo assim, a minha irmã mais velha ia, aí ela lembra, entendeu? Então. Mas eu via show e ia algumas vezes, bem poucas que eu fui, na real, que eu não gostava muito. Era muita gente, assim, não tava acostumada, né? Tipo, tinha pouco tempo que eu tinha saído meio que da igreja pra frequentar esses lugares, então, tipo, ainda ficava meio confuso pra mim. Mas a Absolute eu ia muito, que era uma boate pequena, parecia com essas daqui da Barra, então eu me sentia mais confortável. Mas vem cá, me conta isso. Tipo assim, como que você... É difícil essa decisão? Tipo assim, você começou na igreja mesmo Sim. a cantar? Sim, desde pequenininha, desde os 3 anos de idade, eu cantava na igreja, né? Minha mãe é missionária, meu padrasto é pastor, meu pai na época era diácono, antes dos meus pais se separarem. Então, tudo meu era dentro da igreja. E eu vivia numa bolha muito grande, é o que eu tento explicar para as pessoas por quê. Quando eu falo, eu não conhecia tal coisa, a galera, mas como você não conhecia? Tipo, Claudinho Bochecha. Porque eu vivia numa bolha muito fechada. E a minha igreja era Assembleia de Deus, então era muito rígida. Eu não podia nem passar um esmalte. Meu pai, uma vez fiz uma florzinha de amarelo transparente. Meu pai me obrigou a tirar com álcool. Eu fiquei horas esfregando aquilo ali com medo de apanhar. Não podia nem Não comprar podia. acetona. Não podia usar esmalte, não podia usar calça comprida, shortinho, nada disso. Não, eu ia te perguntar isso porque, assim, eu fui criada na igreja também, meu pai era pastor. Só que era mais light, assim, eu super... Podia usar... Eu conheci a Claudinha Bochecha. Eu tipo... só fui meio quase desertada quando eu fui... Deserdada. Quando eu dancei ao Tchan. Aí, quando meu pai dançou, tipo, ao Tchan ali, ele... Nossa, eu não conhecia nada. E como eu tinha um respeito muito grande, eu nem fazia questão de conhecer. Na escola eu era sempre muito na minha, muito quietinha, não tinha, era de poucos amigos, então só estudava. E aí aconteceu a separação dos meus pais. Eu tava indo para meus 13 anos, mais ou menos, isso. 13 para 14 anos. Aí foi quando eu comecei a conhecer esse mercado secular, digamos assim. Eu vi que minha mãe, quando se separou do meu pai, teve aquele período da sofrência, né? Ela botava o quê? Good Times na TV. Que tinha Bon Jovi, Nossa, tinha, tipo... Good Times. Lembra? Então, tipo, tinha umas músicas dos anos 2000 ali, passava umas coisas de sofrência. E conheci Sorriso Maroto. Por isso que eu sou muito fã do Sorriso Maroto até hoje. Eu sou loucamente apaixonada, porque foi o primeiro grupo de pagode, assim, de música romântica que eu conheci e tive pra minha vida, assim, bem novinha, que era Sorriso Maroto. Todo mundo que se separa ouve Sorriso Maroto. Minha mãe ouvia o dia inteiro e aí eu me apaixonei por Sorriso Maroto. E aí foi quando eu comecei a conhecer Claudinho Bochecha, Perla, Jota Quest. Me apaixonei por Jota Quest, que minha mãe ouvia também. Tinha no DVDzinho lá de mix de músicas da época. Então eu ouvia muito Gonzaguinha. E aí eu fui conseguindo conhecer um pouco das outras músicas. Aí me apaixonei de vez, né? Aí eu já conseguia fazer algumas coisas da escola, recitar poema, participar de gincanas, fazer jingles em cima de uns funks da época, que era da Perla, MC Sabrina. Então eu comecei a conhecer. Caraca. E aí comecei a gostar, comecei a receber convites para cantar em casamentos, às vezes de pessoas que não eram evangélicas, então eu cantava músicas da época mundanas, né, que a gente falava assim na igreja, música do mundo. Se a gente fala hoje música do mundo, o povo fala, como assim música do mundo, ninguém né? entende. Ninguém fala mais isso. Mas, tipo, eu comecei a cantar, e aí foi quando eu comecei a conhecer e gostar. E eu entendi que, tipo, a música, ela não se tratava só da religião, né? A música, ela abrange todos os universos, independente do que você siga. Enfim, hoje eu continuo sendo cristã, continuo com os mesmos princípios, creio muito em Deus, mas eu entendi que a música ela pode tocar as pessoas de várias formas. Depende tudo do seu discurso, do que você vai falar. Então, desde quando eu escolhi cantar, eu escolhi falar sobre o discurso feminista, que era o que eu me identificava. Eu sempre fui uma menina muito independente, minha mãe sempre me incentivou a trabalhar desde cedo. Quando os meus pais se separaram, que eu fui morar com meu pai, eu já tive que começar a trabalhar, eu já comprava, com 14 anos, eu já comprava meu absorvente com meu dinheiro, que eu ganhava no salão fazendo unha, eu já comprava os meus tererê de cabelo. Então, assim, eu sempre fui muito independente. Meu pai me ensinou muito bem eu a me virar sem depender deles. Meu pai passou um período da vida dele também complicado, desempregado, e eu via só minha mãe trabalhando. Então eu sempre tive esse... Você foi morar com seu pai, que você falou?
Quando eu saí de casa pra morar com meu pai, mas quando meu pai morava com a minha mãe chegou uma época a trabalhar em 3 empregos e meu pai ficou desempregado, acho que durante um ano quase. Então eu vivi muito essa experiência de ver a mulher à frente, de ver a mulher trabalhando, de ver minha mãe sustentando ali de alguma forma a casa e não largando a mão do meu pai também, porque na época estava difícil. Falo um pouco muito sobre preconceito também. A galera fala, mas você não é uma mulher negra, por exemplo. Eu sou uma mulher negra de pele clara, só que a galera acha que só sofre preconceito quem é da cor ali, né, mais escuro. E o meu pai é mais escuro, meu pai é negão mesmo. Então, meu pai passava até preconceito com isso para conseguir emprego. Tipo, ele não era contratado pelo fato dele ser muito escuro, das pessoas na loja, quando ele trabalhava, por exemplo, como vendedor de eletrodomésticos. Ele via que a preferência dos clientes não era ele, pelo fato dele ser uma pessoa negra. Então, eu cresci vivendo muito esse preconceito. E o lance do meu irmão também, de criação. Quando os meus pais se separaram, minha mãe teve que continuar trabalhando, um casal tomava conta de mim, que eu considero como os meus segundo pais, né? São meus segundos pais. E aí, o meu irmão se assumiu gay. E esse meu segundo pai, ele era pastor. Então, ele saiu de casa na época, ele não aceitava o meu irmão ser gay. Ele foi expulso de casa e aí eu arrumei um emprego na época onde eu trabalhava, que eu trabalhava como menor aprendiz na Caixa Econômica. Nessa época eu já tinha passado das lanchonetes, do cabeleireiro, de tudo. Já estava como menor aprendiz e aí eu indiquei ele para o meu trabalho, ele começou a trabalhar, foi morar sozinho e viveu a vida dele. Então, eu passei esse processo com ele também de preconceito, de aceitação dos pais, dele ser gay, do meio, como era mais crucificado na época pelo fato da igreja. Então, tipo, eu vivi todos esses preconceitos, por mais que não tenham sido diretamente em mim, mas ligados a mim, pela minha família, que eu senti igual porque era alguém da minha família. Então, eu vivi tudo isso muito de perto, muito na pele. Então, eu falei, eu quero falar sobre isso. Sempre que eu tiver voz, eu vou dar voz a isso. Por mais que eu não seja uma pessoa bissexual, eu quero dar voz ao público LGBTQI+, porque eu acho que eles são minorias. Hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo falar abertamente mais sobre isso. Mas quando eu comecei na música há 6 anos atrás, ainda era uma incógnita ainda falar sobre isso. A gente conseguiu conquistar, eu acho que um espaço agora que até acabou virando modinha, né, para algumas pessoas falar sobre, mas enfim, eu gosto de defender essas causas sociais, sabe? Porque eu acho que as pessoas têm que, Deus deu livre-arbítrio, por que as pessoas não podem dar para as outras? De elas fazerem o que elas bem entenderem da vida dela. É, a gente não tem que julgar o que é irmão, errado. Né? Sim. E aí você viu na pele o que ele passou, Sim, com a própria família. Foi muito doloroso com a própria família. E é o que a maioria das pessoas passam, né? Nem só o preconceito que a gente sofre na rua. É a aceitação que às vezes não vem dentro da nossa própria casa, né? Da nossa própria família. E é muito difícil. Então, eu fui uma pessoa que apoiei ele naquele momento ali. Até hoje convivo com ele. Hoje, graças a Deus, os pais dele aceitam. Então, acho que precisou acontecer muita coisa também dentro da igreja que eu frequentava, com essa minha segunda família, para eles entenderem que isso não era o fim do mundo, sabe? Então, hoje, graças a Deus, ele é bem aceito. Ele enfim, convive com a família dele, tá tudo bem, tudo em paz. Mas precisou acontecer um processo muito grande que poderia ser menos, sabe? Assim, né? Às vezes tem que ir lá no fundo para poder aceitar uma coisa que estava tão ali na frente de todo mundo, né? Sim, exatamente. Porque é uma coisa muito complicada, né? Você vê um filho gay seu se assumindo, você não aceita. Aí você puxa um saco do outro filho teu, que é machão, não, esse aí é meu menino. Mas aí o cara vai lá e se envolve com as drogas. Aí tu fica assim, pô, eu julguei meu filho gay que sustenta a casa dele, trabalha direitinho, o outro é viciado em drogas, que, sabe? Aí tu fica assim, cada um tem uma escolha, não adianta você querer obrigar alguém a não ser alguma coisa que a pessoa nasceu sendo, não tem o que fazer. Sim. Ele não escolheu ser. Eu acho que quem faz parte dessa bandeira não escolhe ser, a pessoa nasce assim, sabe? Sim. Então, tipo, basta você dar o respeito. Se você não aceita, também tá tudo certo, mas você tem que respeitar a escolha da pessoa. O respeito é o mínimo. É o mínimo, né? Sabe? Que você tem que ter. Acho que em todas as áreas, não só com gay, mas, enfim, na parte da mulher também, empoderada, do homem também. Enfim, acho que o respeito é tudo, né? E não é você selecionar o que você tem que respeitar. E vem cá, me conta, você estudou onde? Curiosa, porque eu era da área, eu quero saber a escola, entendeu? Eu quero saber se a gente, de repente, já se encontrou. Eu estudei uma época no Veracruz. Veracruz, gente. Veracruz, ela era na estrada São João Caxias mesmo. Porque você já era mais perto dali, né? Não estudou em Fluminense, Mercúrio? Não estudei. Santa eu estudei Maria. na Escarpimenta, que também era pra lá de lá. Ah, cara, tu não era muito da minha área. Brizolão 016, que era lá no... Pode xingar? Lá no não sei onde, do Judas. No cu do Judas. Vai fundo que a gente tá preparado, ó. E é isso, mas tipo, eu não estudei nessas escolas, mas todo mundo estudava no Fluminense. Eu estudei no Fluminense, Mercúrio.
Todo Você fez- mundo. E faculdade? Você chegou Na faculdade a eu fiz Estácio porque eu sou aquela pessoa que não gostava de estudar. Jamais ia passar por uma federal, uma UERJ da vida. Eu cheguei a fazer na Unigran Rio, mas todas as minhas amigas estudavam na PUC, né? Que eram as patrícias da PUC. época. Ai, porque beber não é de Deus. É errado você se embriagar. Sim. Até porque na época era costume se beber vinho. Então, assim, as pessoas distorcem muito, sabe, a palavra de Deus. Então, eu fui criando um pouco de distância até não do evangelho, mas assim, das doutrinas dos homens naquela época, justamente por isso, porque eu fui achando muita coisa errada. E que, de fato, quando você vai buscar na Bíblia, você entende que Deus não é isso. Então, isso me acalmou e me trouxe para uma outra realidade que é a que eu vivo hoje. Então, assim, eu nunca bebi bebida alcoólica, mas, assim, é uma escolha minha. Eu nunca nem quis provar álcool na minha vida. Cheguei aos meus 26 anos sem nunca ter tido a experiência de, nossa, eu tô bêbada. Nunca tive. Nunca nem bebi. Então, assim, os outros ficam, nossa, você não bebe por causa da igreja? Não, é uma escolha minha de vida. Não acho que é uma coisa que me faz falta porque eu já sou demais. Acho que se eu beber, vai dar merda, entendeu? Não, super você olha lá na festa, parece que ela tá bêbada mesmo. Todo mundo fala, nossa, você tava doidona naquela festa. Eu falo, como assim? Mas eu não bebo. Então, Tipo, assim, eu não- sei porque eu sou essa pessoa. Não preciso beber. então, Super curto. eu não faço, mas também não julgo quem faça. Todas as minhas amigas bebem. Tem amigo meu que usa uma coisa ou outra, tipo, e tá tudo bem. Então, eu aprendi que a vida não é sobre você julgar. É sobre você fazer o que você acha certo e a outra pessoinha fazer o que ela acha certo. Até e cada um porque vive na do seu Bíblia jeito. fala o quê? Que com a mesma medida que medires, Serás medido, Então, entendeu? Então, a gente tá vivendo um podcast aqui de Minha pregação. filha, A irmã pega Evelyn a está com a Bíblia. oportunidade. Pega a Bíblia que a gente vai pregar aqui. Eu, hein? Enfim, então assim, às vezes... Recomendo que todo mundo pegue a Bíblia agora e abra no livro de Marlene. Ah, vai te catar. Isso é uma piada interna aqui. Ai, gente. A vida é um vídeo todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pique da Hebe, vaca cash. Cheguei!